Mestre Jesus, que alegria mais uma vez podemos estar aqui na tua tarefa de amor, aprendendo a despertar em nós os valores da vida eterna, aprendendo pouco a pouco, Mestre, a soltar os grilhões que nós mesmos criamos através dos milênios que nos prendem à matéria. Que mais uma vez esta noite possamos aprender a despertar o verdadeiro amor. O amor que nada pede em troca. O amor que serve, que ampara toda a tua criação. Do homem ao animal, à natureza. Que possamos aprender, Mestre, nessa tarefa, a despertar em nós o desejo da harmonia. Que possamos semear onde quer que passemos as mais belas flores da paz, da esperança e da alegria. Que não desejamos mais, Mestre, sermos os mesmos de ontem, mas finalmente aceitarmos a reforma íntima e a jornada de transformação de cada instante. Que o Senhor continue sendo o nosso farol, o nosso mestre, guia e modelo. Guardemos em nossos corações as tuas palavras amigas e instrutoras e possamos assim aprender a viver em comunhão com o Pai, amparando as ovelhas que ainda necessitam do resgate imediato. Agradecemos a tua bondade, a tua misericórdia e que ofertemos o mesmo àqueles que procuram o nosso carinho e amparo. Que assim seja, Jesus. Que a paz de Jesus encontre em nossos terrenos mentais a fertilidade de que as sementes lançadas pelo Cristo Jesus possam despertar e que possam produzir dentro das necessidades a que fazemos jus. Quantas vezes, em nossa intimidade, questionamos a vida, questionamos a nós mesmos, questionamos a todos que estão ao nosso redor. Por quantas vezes escutamos pelos pensamentos humanos a dúvida se verdadeiramente nós existimos? Se tudo não é apenas uma reflexão e nada mais. Será que verdadeiramente eu estou realizando algo? Será que a morte não é uma ilusão? Será que a vida não é uma ilusão? Mas as necessidades do cotidiano estão aí para quebrar estes paradigmas. Eu preciso, em vida material, comer, beber, vestir, respirar. E normalmente, quando vivo estas situações aqui por nós mencionado, é porque verdadeiramente eu estou matando o tempo.
Porque enquanto estamos ocupados, enquanto estamos usando nossa força energética mental para a criação, para o sustento da própria vida, para as realizações a que estamos submetidos, não nos sobra tempo para os delírios em que muitas vezes os fugitivos criam para si e para a humanidade. E aí nós temos as palavras de Jesus quando nos incentiva a estarmos mais vigilantes, nos convidando a dar continuidade ao trabalho. Poderíamos dizer que a vida é como uma caminhada. E que em cada parada temos que saber onde paramos e para que paramos. Para podermos continuar. E quando parados, começamos a criar um fantasma do medo e não deixamos de usar o bom senso, começamos sim a gerar para nós uma série de sofrimentos. Eu tenho dito, a vida é uma só, mas é uma continuidade. É como uma construção onde se coloca cada tijolo para a edificação se completar. Cada reencarnação são tijolos a mais, ou seja, são informações a mais que estamos buscando para podermos nos entender e aceitar melhor a criação divina. Observamos a grande dificuldade que os companheiros ainda têm para poder retornar à pátria de origem. Mas estas mesmas dificuldades nós vemos quando os companheiros saem, aliás, as dificuldades maiores nós vemos quando os companheiros saem do plano espiritual, como a ficha de trabalho a ser exercida na Terra. A insegurança é muito maior do que o retorno, porque de lá para cá nós sabemos o que vamos enfrentar, e daqui para lá nós construímos a nossa estrada. É fato. Mas aqueles que não construíram a sua própria estrada vão ficar por aí mesmo, perdidos até serem encontrados. Por tudo isto, precisamos fazer melhor reflexão sobre nossa jornada. Temos falado aqui que os tempos são curtos. Se observarmos, os dias não são mais como há 100 anos que passaram. São curtos. Mas o relógio continua do mesmo jeito, batendo do mesmo jeito, com seus segundos, seus minutos e suas horas. E isto exige de nós uma reflexão também.
Quantos de vocês aqui presentes já não têm as mesmas forças de ontem? E conforme falamos, o envelhecimento é uma criação humana. Não é uma criação divina. Porque nada que Deus cria envelhece. Precisamos fixar isto em nós e trabalhar isto internamente. A ciência diz que as células morrem. Nós, os espíritos, falamos o inverso. As células renovam. Porque a vida precisa de renovação constante. Mas olha que interessante. Apenas os homens não querem renovar. Estão felizes com o tipo de vida que escolheram viver. Estão felizes com a infelicidade que constrói todos os dias. Estão felizes em não promover nenhum tipo de mudanças, porque a sua verdade é inalterável. Então poderíamos dizer que esses homens viraram Deus, que tem a verdade absoluta. Por quantas e quantas vezes eu ampliei minha verdade. E a verdade anterior a que abraçava era uma mentira? Não. Era um degrau do qual eu precisava para chegar aqui hoje e poder falar como falo. E é assim, Jesus, que continuaremos a nossa jornada. Podemos cair, mas na certeza de que se trabalharmos dia após dia, teremos mãos estendidas a nós, nos convidando a levantar. Mas, quando deixamos de realizar o trabalho para o qual fomos convocados, sentimos em nossa jornada, em nossas quedas, a ausência dessas mãos e teremos que levantar sós. Porque fomos individualistas, pensamos apenas na felicidade de nós mesmos. Esquecemos que somos um conjunto. Esquecemos que somos na Terra um corpo único. E para tanto, precisamos nos experimentarmos, pois somente assim teremos a capacidade de entender verdadeiramente o sentido da cruz, que não tivestes medo. Por tudo isso, te agradecemos mais uma vez, por falar por nós. Quando nos sentimos tímidos, encorajados para dizer certas verdades, que às vezes os nossos ouvidos não querem ouvir, mas que precisamos para podermos sim alçar voos. Todos nós temos asas, mas estamos com elas ainda impregnadas, amarradas, sujas de tudo aquilo que fomos alimentando, construindo, armazenando ao longo de nossas experiências. Por tudo isto, Jesus, continue sendo o nosso farol, a luz de que precisamos para podermos não temer a jornada que precisamos ainda realizar. Que a tua bondade seja verdadeiramente o alimento de que nossas almas necessitam e que sua caridade seja a fonte que sedenta sempre a nossa sede. Que Deus nos abençoe.